existe duas coisas, né? Assim, se você lê um livro e você não entende, das duas coisas, né? Ele fala assim, que um dos dois é burro, né? Ou você ou o autor, né? Se você não entendeu nada, o autor, né? Nesse sentido. Então, assim, mas eu gostei muito, cara, porque, assim, para mim fez muito sentido algumas coisas que você colocou lá, principalmente desse ponto de vista, né, filosófico. E como é uma área que eu gosto, né? Que eu estudo bastante e tudo mais, eu queria entender qual é a filosofia por trás do Domador de Gigantes. Nossa, que vergonha. Mas olha, Thiago, é o seguinte, pelo menos assim no livro existe uma coerência muito grande e é isso que eu prezo. Até uma vez me falaram assim, mas coerência não é a qualidade da história. E é lógico que tem que ter coerência. Então, no livro eu brinco muito com isso, de pegar o que seria um pensamento comum e inverter aquilo, subverter, né, para ver como que a gente pensaria em seres da escuridão nascendo antes de seres de luz, né? O que seria do mundo se só fosse caos. Então foi mais ou menos isso. E depois, quando eu continuei na história da criação, que a luz só podia existir se a escuridão existisse. Como é que uma ia acabar com a outra? Então a luz foi lá e se sacrificou, né? E nesse sacrifício nasceram 7 deuses. E daí existe a figura do prisma e da luz entrando no prisma e se decompondo em 7 partes depois, né? E daí eu imaginei o seguinte: os deuses, depois dessa epifania aí que aconteceu, da luz e tal, que ela teve esse pensamento de fazer isso, os deuses agora são parte luz e parte sombra. E daí, se os deuses são parte luz e parte sombra, e todo mundo que existe no mundo veio dos deuses, ou seja, as pessoas também têm sua parte luz e a parte sombra, sabe? Então aí eu vou colocando os alinhamentos, né, e trabalhando esse livre-arbítrio das pessoas. Só que um detalhe, os deuses do mundo, eles podem presentear essas criaturas com poderes, né? E daí você pensa, um deus que é um deus do elemento do fogo, não? Porque o livro tem 7 elementos da natureza. O fogo, ele é capaz de destruir muitas vezes. Mas o fogo também não remete à tecnologia, né? Porque o homem só é o homem por causa do que inventou o fogo. Isso. Não foi a primeira tecnologia da humanidade. Então daí eu vou brincando com esses dois lados das pessoas, né? Do livro. Entendi. Mas assim, a base do que você constrói, ela está pautada na mitologia, certo? A mitologia é o berço da filosofia, tio. Porque Não, quando a gente trabalhar a dualidade, por exemplo, ele colocou luz e escuridão. A gente poderia substituir por bem ou mal. A filosofia, ela tá pautada sobre o agir bem e o agir mal. Não, sim. A ética. Sim. Né? E isso que eu quero chegar, né? Porque assim, a história, ela tá pautada na mitologia, né? Ela vem com toda essa questão mitológica, né? E quando a gente estuda os mitos na filosofia, a gente fala justamente disso, né? Os mitos, eles serviam para, de uma certa forma, descrever, né? O que era a vida naquela época, né? E descrever o que é difícil falar de um jeito muito, né, catedrático. Então eu conto historinha. O Velho Testamento eu enxergo o Velho Testamento. O que nós chamamos hoje de analogia, de contar causo, né? Aquelas coisas assim para você fazer. Cara, eu acho bem legal isso no livro, principalmente quando a gente começa a construir uma identificação com seus personagens, né? E quando a gente começa a ler ali, né? E a gente eu e Tia até discutiu um pouquinho disso, né? Acho que foi ontem lá no Sebrae, a gente conversando sobre isso, né? Que é quando a gente falou assim do escriba, né? Que quando você começa a falar do escriba ali, a gente começa a perceber ele como um sacerdote, talvez, ali, né? Um ser maior e tal. E depois, cara, ele começa a conversar com outra pessoa lá, né? A gente tava falando dessa dúvida que a gente teve, né? É verdade. Que ele tá conversando com outro escriba, e aí ficou aquele negócio assim, e agora? Quem é quem, né? E aí você fala, pô, mas parece que esse cara aqui né? Eu entendi que era o líder, assim. Ele tava eu entendi que foi o líder, mas eu fiquei com dúvida também. Porque, assim, o escriba, ele tava muito fissurado em saber da verdade. E eu me identifiquei muito com o escriba, Ti. Eu me identifiquei muito com o escriba. Eu queria chegar, o Ti puxou... eu me identifiquei com o Caleb também, às vezes. É o meu preferido. Eu me identifiquei um pouco com o Caleb, mas com o escriba, pela curiosidade dele, ele não estava satisfeito. Isso. Ele não estava satisfeito. E aí, isso, né? Eu não sei se isso é uma coisa que você queria trazer para o livro mesmo, ou se isso foi a história que acabou levando para isso, né? Então, a minha pergunta para você
Murilo, é a seguinte, né? O porquê essa vertente tão forte pela busca da verdade dentro do livro, né? Por que você trouxe isso, né? Qual que era Seria você ali? Exato, né? Qual é a tua percepção em termos, né? Vamos dizer assim, de senso de vida mesmo, né? Para trazer essa condição de busca pela verdade que fica tão evidente ali, principalmente nesses personagens que a gente acabou de citar aqui. E é legal porque isso se repete sempre no livro. Todos os protagonistas, de certa forma, eles vivem numa sociedade e eles se questionam do que aconteceu ao redor deles, né? Então, o escriba, ele é legal porque ele abre o livro e ele é o primeiro... Imagine se você começa a ler um livro onde o personagem, o protagonista ali, já se questiona sobre a história que você vai ler futuramente, se é verdade ou não, né? Então, isso aí se repete realmente no livro todo e o legal disso tudo é que existem descobertas. Então, esses personagens, eles vão descobrindo coisas que a sociedade deles diz o contrário. Tanto que o escriba, é muito legal essa cena, porque ele está em volta de papéis, ele está estudando alguma coisa, ele é esse clérigo que vive uma vida casta dentro de um mosteiro, um castelo, alguma coisa assim. E ele está depois do pôr do sol, e na religião dele, diz que você não pode fazer nada depois do pôr do sol. E ele estava lá. E ele estava lá. Descumprindo a regra. Descumprindo. Porque ele estava descobrindo que a religião dele talvez estivesse errada. E quando o líder chega, ele já briga, né? Enfim, castiga o escriba e tal. Mas mal sabe ele que o escriba já tinha bolado um plano todo para fugir do castelo, porque ele queria descobrir a verdade por trás do que haviam dito a ele. A verdade por trás da verdade, né? A gente fala muito sobre isso. E isso que eu acho bem legal no seu livro, sabe, Murilo?